Pessoal, William Bonner, William Bonner. Já está gravando ali? Não, né? Já está gravando. Opa! Bom, boa noite. Né? Estamos aqui na sessão de encerramento das 8ª Jornadas Internacionais de História em Quadrinhos e nós temos a honra de ter como convidada, né, a presença da cônsul adjunta e vice-cônsul geral do Consulado da Bélgica no Brasil, né, em São Paulo, que é a Marie Helders. É a vice-cônsul geral da Bélgica em São Paulo. Ela é formada em Sociologia e Antropologia e fez mestrado em Estudos Europeus. Nasceu natural de Bruxelas, estudou na Bélgica, Espanha, México e Alemanha. Começou a carreira no Serviço de Relações Internacionais do Departamento Belga de Imigração, antes de ingressar na Comissão Europeia. Hoje está trabalhando como diplomata belga no Brasil há 2 anos. Né? Então, por favor, né, senhora Helders, ela vai falar sobre um assunto muito interessante que é justamente como a Bélgica trata os quadrinhos, né? Como a gente sabe, né, que é um país que tem uma produção muito rica, muito interessante, diversificada, mas que é bastante conhecida por alguns personagens, né? Então eu vou já ceder a palavra à senhora Helders. Por favor, muito obrigado pela presença. Olá, boa noite. Acho que agora. Não. Agora sim. Obrigada, professor Nubo. Todos me estão ouvindo? Boa noite, todas, todos. Para mim também é uma honra estar aqui com vocês. Quero parabenizar os organizadores dessas jornadas das histórias de quadrinhos e parabenizar a vocês também, dos participantes. Porque é bom de ver que tem tanto interesse também aqui. Na Bélgica é efetivamente uma coisa cultural que está muito presente na vida das pessoas, mas é sempre bom de ver que também é de interesses de vocês. Então, meu nome é Marie Helders, trabalho como o professor Nubo falou no Consulado da Bélgica em São Paulo. É minha primeira missão como diplomata. O português é minha 6ª língua, então se tem alguma coisa que você não entende, não duvide em perguntar, eu vou tentar achar o meu vocabulário. Também volto de algumas férias falando espanhol, então vai ser um pouco de portunhol e peço desculpas. Então, o professor Nubo me invitou hoje para falar sobre as histórias em quadrinhos e o que na Bélgica chamamos de nona arte e como isso pode ser usado como política de Estado. Então, minha apresentação vai tentar explicar como surgiu as histórias de quadrinhos na Bélgica, como é importante na nossa cultura, e depois explicar como usamos isso para tornar a Bélgica conhecida pelo mundo. Então, isso é importante, não vou falar de toda a história dos quadrinhos, só quero explicar que no século XIX, no final do século XIX, também existia já alguns quadrinhos na Europa, mas surgiu, se floresceu, sobretudo nos Estados Unidos. No final do século XIX, são os jornais que entenderam rapidamente que colocar algumas histórias em quadrinhos nos jornais acrescentava o número de leitores e também fidelizava os leitores que continuam a ler o jornal para ler a história de quadrinhos, não? Então, isso é um dos primeiros de Yellow Kids. E se pode ver que já se pode reconhecer, mas é totalmente diferente dos quadrinhos que conhecemos hoje. Depois, na década dos 30, de 1930, ao redor dessa data, começou os comics dos Estados Unidos que conhecemos até agora, não? Spider-Man, Superman e tudo isso. E eles
também foi um sucesso nos Estados Unidos, mas também na Bélgica. E isso, por isso que tem uma importância para minha história. Também quero acrescentar aqui que uma perspectiva americana é também sobre os comics. Então, os comics são de uma empresa. E a empresa tem uma personagem, e essa personagem pode ser desenhada por várias pessoas, por vários desenhadores sucessivos. Na Bélgica, vamos ver que funciona de maneira totalmente diferente. Tá bom? Então, isso só foi para explicar que como chegaram os comics na Bélgica, os autores, roteiristas, editoras lá, todos pensaram, bom, isso funciona muito bem aqui, mas nós queremos também fazer as nossas próprias histórias, também temos ideias. Surgiram nas décadas dos 30, de 1930, dois grandes estilos, duas grandes escolas. A primeira que vemos aqui é a Escola do Spirou, a revista do Spirou. Na época, não era um livro como As Aventuras de Tintin na América, era uma revista com várias histórias. Uma, por exemplo, do Spirou, que é o nome do menino que vemos aqui, e depois uma história do Marsupilami, que é o macaco que está aqui, e depois uma pequena história do Smurf, por exemplo. E essa revista Spirou é uma revista que saía cada semana e que continuou durante décadas. Então, cada família tem todas as revistas de cada semana e cada geração também. Os avós leiam isso, os pais leiam isso, e da minha infância também li. Então, é uma coisa que cada geração tem acompanhado, não? Então, essa escola de Spirou é uma escola que surgiu em Charleroi. Charleroi é uma cidade da parte que se fala francês, porque na Bélgica se falam duas línguas, francês e neerlandês. Então, Spirou significa esquilo. E esquilo é porque esse menino, ele vai sempre com um esquilo. O animal, a mascote dele, o pet dele é um pequeno esquilo. Mas essa palavra Spirou não é francês, é uma palavra em um dialecto da região de Charleroi. É só para a pequena história. Essa então é o primeiro estilo que surgiu. Esse estilo é caracterizado por muitos desenhos, poucas palavras. As palavras usadas podem ser completamente criativas. Por exemplo, os Smurf falam com Strumpf, falam com várias palavras deles, não? E também o Marsupilami também tem a sua própria língua, não? Que intervém. Então, as histórias são histórias com aventuras, mas aventuras engraçadas, situações um pouco delicadas, muito movimento, então também se vê nesses livros. A outra grande escola que vemos é a escola do jornal de Tintin, que todos conhecem, já não vou apresentar. E nessa escola, então, está, por exemplo, no jornal, na parte de vinhete, apareceu algumas histórias do Tintin, mas também do Black Mortimer, que vemos aqui ao lado, e lá se vê muito bem que é totalmente diferente. Os personagens são muito mais reais. E também as aventuras deles são muito mais aventuras de pesquisas, aventuras mais complexas também. E também tem muito mais texto, obviamente, mas também o texto está em quadros, os textos estão em redondo. Então, isso se pode identificar dessa forma. Essas duas grandes tendências, hoje em dia, mudaram muito. É só para dar alguns pontos de referências, não? Então, como eu expliquei, desde então, tudo isso desenvolveu bastante. Obviamente que o Tintin foi muito conhecido na Bélgica, foi um sucesso diretamente. O primeiro álbum de Tintin, que está Tintin na União Soviética, na União Soviética, eu acho que se fala assim, foi
publicado. Quando foi publicado, o RG estava lá, quando fazia as histórias, e quando ele voltou na estação de trem, na época, não voltava de avião, então quando voltou na estação de trem, ele veio acompanhado de um menino que vestido como Tintin, e foi uma festa grande lá na estação. Tem fotos, por exemplo, nos museus sobre isso. E bom, então, desde os anos 50, sobretudo, desenvolveu muito essa arte das histórias em quadrinhos, e agora diversificou porque os artistas também têm muito mais, também os diferentes gêneros, os estilos, os formatos. Então, hoje em dia tem para todos os gostos, de todo tipo de nível, de todo tipo de temática. Então, isso é uma coisa que nós na Bélgica somos muito temos muita honra disso, estamos muito orgulhosos disso, e também nós lemos muito isso. É um presente que nós damos para Natal, essas coisas se compram muito ainda. E na Bélgica também se fala que é o país da nona arte, porque tem muitas editoras também ainda desses livros de quadrinhos. Não vou falar um número porque não pesquisei, então melhor não dizer nada. A nona arte, o término de nona arte, é uma crítica de cinema que começou a usar essa palavra à metade dos anos 1960, por aí, e é o Claude Bailey, e ele usou isso pela primeira vez, achamos, e depois foi reutilizada por outras pessoas, outros autores, outros especialistas, e isso ajudou também a fazer a promoção das histórias de quadrinhos, porque chamado como a nona arte também suscitava muito interesses para outras pessoas. Então, isso era a parte mais da história. Hoje em dia, ainda está muito presente, como expliquei, não? Já é um tema de conversa em família, todo mundo tem lido as aventuras, e temos, por exemplo, cada ano um festival das histórias de quadrinhos. Esse festival acontece no início de setembro. Então, daqui a 2 semanas, e durante esse festival tem feiras de livros, obviamente, tem também balões que são muito grandes com os heróis dos quadrinhos, tem muitas atividades e, por exemplo, nas escolas tem atividades para aprender a escrever e desenhar histórias em quadrinhos. Cada ano eu tinha uma história em quadrinho que eu fiz dos 5 anos até 18. Então, uma coisa que se incentiva muito também na Bélgica. Mas todas essas histórias, e cada vez mais hoje em dia, essas histórias nascem em um contexto social e político. Então, como tem muita produção de histórias em quadrinhos na Bélgica, também se reflete a Bélgica nas histórias em quadrinhos. Vou exemplificar isso com 3 exemplos, porque tem 3 regiões. Então, vou começar pela região que fala holandês. Não sei se alguém de vocês já viu uma foto ou já viajou a Bruges. Essa cidade que é chamada a Venécia do Norte, que é patrimônio da Unesco, e é caracterizada pelos canais, pelos pequenos rios, e também pelos tetos em escadas, assim. E então, você pode ver, por exemplo, a foto lá embaixo, e lá em cima tem a história em quadrinhos que replica exatamente esse cenário, não? O segundo aqui é a Abidjan de Orval. A Abidjan de Orval está na Valônia, onde se fala francês. E a Abidjan de Orval, isso tinha que ler porque a palavra é difícil, é ocupada por monges cistercienses. E esses monges cistercienses trapistas são muito famosos, conhecidos, não só pela maravilhosa Abidjan, mas também pela produção de queijo e cervejas.
Outro último exemplo da cidade de Bruxelas. Isso é uma réplica de a atmosfera que se pode sentir em um bairro lá, em um bairro, que o nome do bairro é Matongué, e é o maior centro de comércios, de associações e de centros culturais da cultura africana na Bélgica. Então, esse é um terceiro exemplo de como o contexto tem influenciado as histórias, e especificamente, nesse caso, as paisagens. Bom, agora a parte sobre... Bom, tudo isso expliquei bastante bem como a importância das histórias em quadrinhos para a cultura belga. Mas hoje em dia é mais que isso, porque somos muito orgulhosos dessa cultura e usamos isso também para tornar a Bélgica conhecida pelo mundo. Usamos isso para vínculo, para dar de conhecer a nosso país. E a primeira coisa que você precisa para ir em outro país, para se apresentar, é um passaporte. Então, desde 2002, os passaportes têm desenhos dos heróis das histórias de quadrinhos. Você vai reconhecer aqui a foguete do Hergé. E o outro é Natasha, que está visitando o Atomium. Então, é interessante porque quando você abre o passaporte, vê poucos detalhes. Parece que é para pintar de cores, que falta alguma coisa. Mas quando você coloca na luz de UV, aparecem um monte de detalhes que são elementos de segurança. Eu trabalho como cônsul aqui, então eu faço os passaportes para os belgas aqui e, na verdade, acho que algum dia vai chegar um pai ou uma mãe assim, desculpe, uma criança tem pintado. Ainda não aconteceu, mas não faria sentido que acontecesse. Então, mas também, isso é um dos elementos que usamos. Também usamos as histórias de quadrinhos e os heróis dessas histórias na promoção com o futebol. Não vou explicar a brasileiros porque o futebol é tão importante na imagem de um país. Mas aqui é o uniforme, um dos vestidos dos Red Devils, que é o nosso time de futebol, como Tim. Outro exemplo é a companhia aérea. Tem uma companhia aérea belga, que é Brussels Airlines, e eles têm várias aeronaves com personagens de quadrinhos. E, na verdade, quando aterrissam ou decolam, você pode ver bastante bem. Dá para ver, não é só na foto. Já vi várias vezes e é interessante, e às vezes quando o céu está bem despejado na Bélgica, você dá uma olhada, será? Qual é? E outra coisa aqui, se você vai para Bruxelas também, pode também a presença das histórias de quadrinhos está muito presente também no aspecto turístico. Então, tem, por exemplo, roteiros, passeios, que levam vocês por todos os murais, toda a arte urbana que replica algumas cenas das histórias de quadrinhos. Às vezes, se funde até na paisagem, você pode ver aqui que tem o Palácio de Justiça, o prédio mesmo, e depois a pintura, não? Também, se você vai para a Bélgica, não podem perder o Museu dos Quadrinhos. O Museu dos Quadrinhos é maravilhoso, não só porque está no meu país, mas também é muito bem feito. E está em um prédio que é muito bonito também, de Art Deco, que também é muito típico de lá. E tem uma sala de leitura, onde você pode ler de tudo. E tem um restaurante também muito bom, onde você pode levar o livro e ler na mesa e descobrir outro tipo de... por exemplo, uma aventura que você nunca leu, descobrir outro tipo de personagem que talvez você não comprou, mas aqui pode dar uma olhada. Então, se vocês passam por lá, não percam isso.
E se vocês quiserem viajar desde aqui, também tem essa possibilidade. Estão na volta da Bélgica pelas imagens de quadrinhos, mas não está em português, está em espanhol e em inglês no momento. Mas dá para ver também as imagens para vocês. Fico à disposição se você tiver alguma dúvida, algum tema que você quiser aprofundizar. E espero ter dado algumas informações sobre a importância dos quadrinhos para a Bélgica e como usamos isso para promover o nosso país. Valdomiro, nós combinou, você falaria brevemente sobre o encontro dos grupos. Você tem um slide só com a foto da gente. Você vai começar falando. A gente sempre pode contar alguma piada infame aqui das nossas tradicionais. Eu já esgotei as minhas. Paulo tem alguma. Roberto tá inspirado. Não, eu já fiz ontem. A única que eu tenho na cabeça agora é que o Batman levou o Batmóvel para consertar no mecânico. E adivinha onde que era o defeito do Batmóvel? Na bateria. Essa foi infame, eu sei. Eu caprichei nessa. A gente pediu para todo mundo esperar para isso. Pra isso. Mas não foi para isso que pedimos vocês se esperarem, né? Então, esperamos. Daqui a pouco todo mundo vai embora, né? Esperamos o Nobu voltar, hein? Com bate-papo. Podemos começar a falar do... Eu começo e passo para você já. Bom, boa noite. Enquanto esperamos o professor Nobu, a gente vai iniciar aqui os encerramentos, né, dessas 8ª jornadas. Como vocês veem, foi um ano bastante animado. Como disse o nosso colega André, eu acho que muito bom a gente ter as sessões presenciais, bastante acaloradas, né, com bastante discussão. Acho que foi muito proveitoso para todo mundo, pelo menos assim espero, né? Nós tivemos uma coisa nova nessa edição, que foi o primeiro encontro dos grupos de pesquisa de histórias em quadrinhos. Então, acho que seria bom aproveitar esse momento para o professor Valdomiro explicar um pouco essa iniciativa. Então, nós estávamos sentindo que existiam muitos grupos de pesquisa sobre quadrinhos nas universidades brasileiras. Era um feeling que nós tínhamos, o Roberto falou a respeito, que nos chamou a atenção sobre isso, falando, por que a gente não faz uma reunião com esses grupos para tentar começar a pensar a pesquisa de quadrinhos de uma forma mais global. E nós fizemos um levantamento no diretório de grupos de pesquisa do CNPq, descobrimos que lá procurando pela palavra-chave quadrinhos, encontramos 52 grupos de pesquisa. Fizemos uma triagem daqueles que tinham os quadrinhos como objetivo principal e daqueles que tratavam quadrinhos marginalmente. Acho que chegamos em 34. Descobrimos que alguns grupos de quadrinhos não eram recuperados pela palavra quadrinhos, mas nós sabíamos que eles existiam, entramos em contato. E daí chamamos para um primeiro encontro dos grupos de pesquisa de histórias em quadrinhos, exatamente tentando pensar a longo prazo formas de colaboração e formas de planejamento da pesquisa na história em quadrinhos no Brasil. E esse primeiro encontro, vocês têm os que estiveram presentes, representantes dos grupos que estiveram presentes fisicamente, e tivemos mais, acho que 6 grupos que estiveram participando de forma remota.
né? Então, foi uma reunião muito proveitosa, nós definimos alguns encaminhamentos em termos de atividade de colaboração entre nós, formas de comunicação, projetos conjuntos que podemos desenvolver. Esperamos que desenvolver nos próximos anos e estreitar esse trabalho conjunto nos próximos meses, nos próximos anos. E ter como um dos propósitos é sempre que tivermos grandes reuniões, nos separarmos um espaço para o encontro de grupos de pesquisa. Então, eu acho que é uma forma mais de estruturar a pesquisa de quadrinhos nesse país e tentar, às vezes, definir espaços que não estão sendo pesquisados, áreas que podem ter grupos de pesquisa sendo criados, incentivar novos grupos, encontrar meios de colaboração, partilhamento de convidados para eventos, para cursos, para elaboração de projetos contínuos. Quer dizer, existe toda uma série de possibilidades que nós podemos definir aí para o futuro, e eu particularmente fiquei muito otimista com o resultado. Acho que isso é algo a mais que a gente pode implementar na área de quadrinhos para que ela fique cada vez mais forte e seja reconhecida dentro da universidade. Então, é o que eu queria falar para vocês. Talvez a gente queira também pedir desculpas se por acaso algum grupo a gente acabou não entrando em contato com algum grupo por ignorância nossa, por não conhecermos, não saber, porque nós fomos buscar os grupos que estão formalmente constituídos no CNPq. Então, aqueles que estão e nós não fizemos contato, por favor, que entrem em contato conosco nos próximos meses, para que possamos colocá-los nesse circuito e a comunicação e as propostas continuam. É algo que vai ser um fórum permanente de discussão que nós estamos criando em paralelo às jornadas. Seria isso. Roberto quer falar? Ninguém quer falar? Alguém em algum momento Tá. Vamos fazer um grande destaque ao livro que ficou Opa, omitido, sim. né? E dar a salva de Salva palmas, ao né? livro. Olha lá. Quadrinhos, comunicação e entre meios, diálogos possíveis, lançamento do e-book, que agora está em grande destaque aqui na tela no nosso encerramento, e destacar aqui o grande sucesso que foi o lançamento dos livros com os autores aqui. Muita gente saiu feliz aí com a bolsa, as malas aí cheias. Então, muito obrigado pela participação de todos. E festejar, né, a realização das sessões temáticas, como eu disse, muito proveitosas. O professor Paulo Ramos que não quer falar, mas eu acho que vale essas desculpas também pelo tamanho de algumas das salas, que realmente ficou um pouco apertado em algumas sessões temáticas, mas a gente tentou se arrumar do jeito que deu, mas eu acho que de toda forma deu para aproveitar muito bem. Mas é isso, de minha parte, acho que também a gente agradece a participação de todo mundo. E agora o professor Nobu parte para os agradecimentos. Agora o Paulo quer falar. O Roberto também quer. O Roberto também quer. Isso é a minha vez. É uma impressão só. Tem uma coisa diferente nessa edição das jornadas que não foi dito na abertura e vale... Fazendo a programação desde 2011, a gente tem, assim, vai criando algumas impressões. Então, eu sempre brincava, como é que fazia a programação da jornada? Você pegava os 30 trabalhos de Sandman e dividia em X salas temáticas e os X trabalhos de mouse em outras salas temáticas, os trabalhos de mangá em outras salas temáticas e super-heróis em outras. Persepolis, obrigado, e outros em outras salas, né? Eu brincava que era isso. Essa edição me chamou a atenção que tinha, acho que um trabalho de Sandman, tinha um trabalho de mouse e não tinha um trabalho de Persepolis. Mas tinha 4 trabalhos de Marcelo de Salete e tinha uma mesa temática só de quadrinho nacional. Eu não me lembro de outra edição das jornadas que tenha esse perfil, né, de trabalhos. Eu acho que é uma mudança, não estou censurando os trabalhos de Sandman para a próxima edição, mas me pareceu relevante que no lugar tinham 4 trabalhos, por exemplo, do Marcelo de Salete. Então, assim, o Sandman de 2024 foi Marcelo de Salete.
Isso eu acho que é um dado que só para não passar batido, né? Além das desculpas, além de tudo, eu lembrei agora, por isso que eu pedi a palavra. Me pareceu relevante registrar, só isso. Eu gostaria de salientar que a gente faz essas jornadas com pouco dinheiro, com pouca gente, mas a gente vê esse entusiasmo. Paçoca é o motor aqui. Mas eu vejo o entusiasmo das pessoas que apresentam seus trabalhos. A gente tem aqui, como o Paulo falou, uma diversidade, e isso é muito importante. A gente vê que quadrinhos podem ser estudados de diferentes formas, a partir de diferentes recortes teóricos, né? Então, isso é muito importante. Essa reunião dos grupos de pesquisa vai reforçar isso. Uma pessoa do Rio de Janeiro vai entrar em contato com alguém de Pernambuco que está estudando a mesma coisa, podem fazer projetos iguais, né? E só uma coisa, a Marjane Satrapi lançou em português um novo álbum que é sobre o tratamento que as mulheres iranianas têm lá naquele país, tá? Então, não é Persépolis, mas vale a pena ser estudado, tá? Então, uma grande salva de palmas para vocês. Para vocês. Uma palma de salva. O Roberto vai se candidatar a vereador, então eu passo o número dele para você. Bom, então agora minha vez de fazer os agradecimentos, né? Em primeiro lugar, aos meus colegas aqui de mesa, né? Professor Paulo Ramos, o Selby, professor Valdomiro, professor Roberto, que são os meus parceiros desse campo maravilhoso, são os quadrinhos, nessas organizações das jornadas, né? Já nas na 8ª edição das jornadas, e que são sempre inspiradores, né? Para quem gosta de quadrinhos, para quem coleciona quadrinhos como eu, como vocês também, né? Mas são referências, né? Então, para mim, sempre é uma honra, sempre sou muito grato a ter essa companhia, a amizade deles, né? Agradeço aos apoiadores institucionais, né? Afinal de contas, se não fossem esses apoiadores, nós não teríamos esse espaço aqui. Então, a Escola de Comunicações e Artes da USP, ao Departamento de Informações e Cultura e seus funcionários, né? Cida, Ronaldo e Alex, que sempre tiram a gente de sufoco, né? O Departamento de Letras da Unifesp, né? Para o professor Paulo Ramos, que sempre também é o nosso grande parceiro. Aos apoiadores que não são institucionais, mas que também ajudam bastante na realização das jornadas. A primeira delas é a Comics, né, que coloca uma banca aqui fantástica, né? Tem pessoas que vêm de locais onde não é tão fácil assim encontrar publicações em quadrinhos e livros sobre quadrinhos. Então, o Jorge, né, na pessoa do Jorge, que é o proprietário da Comics, eu faço um grande agradecimento. A editora Marsupial, né, do Lúcio Luiz, que a revista, né, a publicação que compôs esse ano o kit, foi uma doação, né, ele que nos ofertou os exemplares para que pudéssemos compor esse kit. Então, é um parceiro também de longa data, né, o Lúcio Luiz. Ano passado também ele havia doado exemplares para compor o kit. Então, são esses os nossos patrocinadores, né, vamos chamar assim. E os nossos convidados, né, a professora Laura, né, Hernandes, que está aqui, que veio do México para falar aqui na nossa palestra, deu uma aula hoje de manhã na disciplina do professor Valdomiro. O professor Renato Gonçalves, que acho que deixou muita gente ligada e preocupada com essa questão da inteligência artificial, né? Acho que é o tema que está bombando, é o que está mais inquietando nós, né, que pensadores ou de alguma maneira interessados em todas as áreas do conhecimento, mas também nos quadrinhos vai impactar, está impactando. O professor Selby Pegoraro, que também fez uma palestra muito bacana sobre guerras culturais, né? Eu acho que cada vez mais isso é um tema com que a gente se preocupa, que impacta a vida da gente, né? Então, é bom estar informado sobre os conceitos, né, que ele trouxe para a gente, muito interessante. Ué, por favor, hein, ó, palmas para o Selby. Bom, o professor Renato, que ele não está aqui, mas palmas para ele também, né, afinal de contas.
Eu agradeço também ao Consulado da Bélgica, em São Paulo, né, a cônsul adjunta, a vice-cônsul, a senhora Marie Helders, aos autores de livros que fizeram lançamentos aqui, inclusive o livro que não foi citado hoje, mas hoje ganhou destaque, então, por favor. Bom, a todos os inscritos. A todos os Esqueceu inscritos. de agradecer ao fabricante da paçoquinha lá. Não, não a lembro gente o vai nome fazer um dele. agradecimento formal à Santa Helena, que fabrica a paçoquinha, e vamos mandar esse vídeo para eles para ver se a gente consegue ano que vem. Olha, mas esse ano eu tive que comprar uma caixa lá, porque foi, acho que o ano que mais se consumiu paçoquita nesse evento, né? Olha, do que todos os outros. Ah, então está aí explicado. Mas então, é para consumir, né? É para, de fato. Dos outros mais, a gente vai tentar para ficar fortalecer o nosso coffee break, né? A todos. O café, a pessoa do café. Sim, sim. Não, porque o café foi pela Copa aqui do departamento, né? Então, realmente é um agradecimento à parte, às pessoas que fazem a limpeza, né? Que mantém tudo em ordem, porque a gente chega, tá tudo arrumadinho também. Então, acho que é importante a gente agradecer, né? Sem dúvida. A todos os inscritos com a apresentação, né, as pessoas que vieram aqui, que é o que o professor Roberto falou, né? O que compõe a programação, né, o grande volume do que compõe as jornadas, são as sessões temáticas. E as sessões temáticas existem porque tem apresentações. Se vocês não submetem artigos, os resumos expandidos, e não vêm apresentar, esse evento não existe. Então, muito obrigado realmente a todos os que submeteram os seus resumos expandidos, que vieram apresentar, ou que por algum motivo não puderam vir, ou o autor veio, ou né, por algum motivo não pôde estar presente, mas, de qualquer forma, o fato de alguma maneira, apoiar as jornadas, existir, né, esse público que se interessa em fazer um trabalho de pesquisa e apresentá-lo aqui, para nós também é muito gratificante. A todos os ouvintes, esse ano acho que foi um número recorde de ouvintes, né? Nós tivemos um número muito bom de ouvintes, né? Eu acho que a gente expandiu, né, o escopo das participações para além dos graduados, dos pós-graduados, dos pesquisadores e também alunos do segundo grau, né? Ou seja, eu acho que é muito bacana quando a gente consegue ver que novos públicos se interessam pela pesquisa, pelo estudo dos quadrinhos. Eu não sei se eu teria que ter mudado. O Jorge já mudou, né? Tá. Aí eu queria agradecer um obrigado muito especial aos monitores. Eu sempre gosto muito de... E eu vou me permitir, né? Vamos aplaudir no final, até porque é uma lista grande. Nominalmente a cada um deles, tá bom? Eu acho que sem os monitores... acho que vocês devem acompanhar, né? É uma correria muito grande, são várias salas funcionando ao mesmo tempo. Então, se não fossem os monitores cuidando da recepção, cuidando do que precisa, né, da condução, do andamento das sessões dentro das salas, seria impossível a gente realizar essas jornadas, né? Então, Murilo, Ricardo, Marcelo, Júlia Kemisato. Quando eu falar o sobrenome é porque tem uma outra Júlia, tá bom? Então, para não confundir, Isabel, Xian Chu, Vinícius, Gabriela Santos, Gabriela Carvalho Matias, Luísa, Lucas, Caio, Luísa, Natália Máximo Rocha, Caroline, Miguel, Camille, Gabriel, Ian, Júlia Bastos, Alexia, Emerson, Raquel e Natália Varussa. Então aí sim eu peço uma grande salva de palmas, porque são eles que nos ajudam, inclusive estão aqui na tela, ganham o kit, né? Participam, então, e eu acho, é claro, a gente os recruta entre os alunos da disciplina do professor Valdo Mendes. Eu já tenho interesse em quadrinhos, né? Então é bom já acompanhar os bastidores, ter contato com os pesquisadores. Aliás, uma das coisas fantásticas, que já foi citado provavelmente, é esse contato que se estabelece. Eu fui testemunha, né, de pesquisadores assim, puxa, mas o seu tema conversa com o meu, vamos trocar telefone, vamos trocar o contato no WhatsApp, né, porque também aqui é o espaço adequado para isso, né? Acho que as jornadas e o presencial tem essa vantagem, né? Ele permite esse tipo de troca de ideias, troca de contatos,
e pelo menos quando eu converso com as pessoas, né, na correria que é a organização, todas se manifestam muito felizes em estar aqui. Eu acho que alguém comentou, eu não sei quem comentou sobre, é o único evento, a Marilda, não foi que comentava isso? O único evento que volta feliz, qual que era? Foi a Marilda, né? Que é o único evento que você citou dela, né? Exatamente. Que volta para casa feliz. Que bom, né? E tomara que ela não seja a única, né? Que seja uma exceção. Tomara que todos se sintam também muito satisfeitos, muito animados, né? Ao fim dessas jornadas. E aí nós temos um anúncio a fazer, né? Eu não sei se tem mais agradecimentos que eu tinha que fazer. Ah, não. Não é essa tela. Não é essa tela. Não, essa aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui são as 9ª jornadas, a gente já está anunciando, como sempre fazemos. As 9ª. Não, mas tem um porquê. Calma. Tem um motivo. As 9ª jornadas que ocorrerão de 19 a 22 de agosto de 2025. Então, preparem os seus artigos expandidos, preparem as suas apresentações. Tentaremos, na medida do possível, é claro, né? Tentaremos antecipar os cronogramas, né? Ou seja, a abertura das inscrições, a avaliação dos resumos, para que a gente tenha, inclusive, para que as pessoas se planejem também de uma maneira mais adequada, né? E nós também, né? Porque sempre fica muito corrido assim as coisas, então vamos tentar antecipar algumas datas e adequar melhor os cronogramas. Algum agradecimento mais? Né? Então, a partir de agora eu considero encerrada as jornadas. Opa! Sim. Foi uma grande ausente, porque ela todos os anos comparece, né? Então, mas vamos bater palmas para a professora Tônia Luiten, que, aliás, sempre comemora o aniversário dela aqui nas jornadas, né? Ela sempre comemora, coincide, né? Porque sempre fazemos as jornadas nas terceiras semanas de agosto, na terceira semana de agosto de todos os anos, e essa imagem tem a ver com uma tela que o Selby apresentou ontem. Não, por isso que eu escolhi. Porque encerradas, o clima que fica para mim é uma musiquinha que tocava, né? Já está na hora do programa terminar. Então, isso para mim é uma grande referência tirada do material do Selby Pegoraro, né? Então, gente... Não, a minha geração... então, é uma referência da cultura pop que reflete esse momento que, infelizmente, encerra as nossas jornadas. Muito obrigado a todos. Não. Eu cantei.